Com certeza não é novidade para ninguém que a natureza é um verdadeiro espetáculo de cores e formas, e entre todas as criaturas que habitam o nosso planeta, as aves são com certeza uma das primeiras opções que vem à mente de muitas pessoas quando o assunto é chamar atenção e se destacar de maneiras extraordinárias, seja pelo tamanho, pelas cores vibrantes ou pelos hábitos completamente fora do comum que muitas espécies apresentam e que na maioria das vezes são desconhecidas da maioria da população. E é pensando exatamente nisso que reunimos uma lista com algumas dessas para apresentar no vídeo de hoje. 20 aves estranhas que você não vai acreditar que existem. Parte 3. Calau de capacete. Poucas aves no planeta exibem um visual tão impressionante e curioso quanto o calau de capacete, encontrado principalmente na Ásia tropical, onde habita as florestas densas de Bornéu e Sumatra. Essa fantástica ave chama a atenção imediatamente por sua enorme projeção no topo do bico, uma estrutura sólida e pesada conhecida como capacete ou casque, feita de queratina compacta e que pode representar até 10% do peso total do corpo do animal. Diferente de outros calaus, cujo casque é oco e leve, o do calau de capacete é completamente maciço, o que lhe confere não apenas uma aparência imponente, mas também desempenha funções importantes em disputas de território e rituais de acasalamento. No entanto, infelizmente essa mesma característica que o torna tão único, muitas vezes também acaba sendo um grande infortúnio, tendo em vista que essa estrutura sólida e dura do bico do calau de capacete, conhecida popularmente como marfim vermelho, é extremamente valorizada no mercado ilegal asiático, principalmente na China e no Japão, de modo que o seu preço pode chegar a ser maior que o do marfim de elefante, o que faz com que atualmente a espécie seja classificada como criticamente ameaçada de extinção. Grou coroado cinzento. Facilmente reconhecido por sua impressionante coroa de penas douradas na cabeça, o grou coroado cinzento é uma das aves mais elegantes do continente africano e habita regiões de pântanos, áreas alagadas e pradarias úmidas, onde caminha com passos elegantes em busca de sementes, insetos e pequenos vertebrados. No entanto, além de chamar atenção por seu grande tamanho e aparência incomum, o grou coroado cinzento também se destaca por seus complexos rituais de dança, com coreografias naturais que envolvem saltos, giros, reverências e movimentos sincronizados de asas, acompanhados por sons altos e vibrantes que servem não apenas como uma forma de cortejo, mas também um modo de comunicação e reforço dos laços entre os casais, que costumam permanecer unidos por toda a vida. Colhereiro. O nome popular colhereiro não se refere necessariamente a uma espécie específica de ave, mas sim a um gênero de aves que engloba 6 espécies diferentes, distribuídas por várias partes do planeta, e que se destacam pelo formato único de seus bicos, que lembram a forma de uma espátula ou colher, característica essa que deu origem ao nome popular dessas aves. Os colhereiros são aves de tamanho médio a grande, com plumagem que varia de branca a rosa, dependendo da espécie, e possuem pernas longas e finas, ideais para caminhar em águas rasas. Além disso, essas aves são conhecidas por seus comportamentos sociais, frequentemente sendo vistas em grandes bandos, especialmente durante a alimentação e a migração. Já no que se refere à estrutura única do bico dos colhereiros, esta desempenha um papel crucial em sua alimentação, tendo em vista que essas aves costumam se alimentar em águas rasas, movendo o bico de um lado para o outro enquanto caminham. Dessa forma, essa extremidade achatada e sensível desse bico permite detectar e capturar pequenos peixes, crustáceos e invertebrados aquáticos, mesmo em águas turvas, o que é uma técnica de forrageamento extremamente eficiente e confere a essas aves uma especialização notável em ecossistemas aquáticos. Abutre do Egito. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar de algumas espécies de aves que se destacam pelo alto nível de inteligência que possuem. Um ótimo exemplo disso são os corvos, capazes de usar ferramentas complexas, planejar várias etapas para alcançar um objetivo e até mesmo resolver quebra-cabeças, como esse corvo aqui que simplesmente arrasa no jogo da velha. Porém, os corvos não são os únicos que se destacam quando se trata de sabedoria entre as aves. E um ótimo exemplo disso é o abutre do Egito, uma ave que se destaca não apenas por sua aparência marcante, mas também pela inteligência surpreendente que demonstra em seu comportamento. Encontrado em regiões áridas e montanhosas do norte da África, sul da Europa e partes da Ásia, esse abutre de porte médio exibe uma plumagem branca com pontas negras nas asas, rosto nu e amarelado e um bico afiado, adaptado para se alimentar de carcaças e pequenos animais. Mas o que realmente o torna
notável é sua capacidade de usar ferramentas, algo raríssimo no mundo das aves. Quando se depara com ovos grandes e resistentes, como os de avestruz, o abutre do Egito é capaz de selecionar cuidadosamente uma pedra, segurá-la com o bico e arremessá-la até quebrar a casca, o que é um comportamento de raciocínio e aprendizado que surpreende até os cientistas e acabou lhe rendendo o apelido de abutre sábio em muitas regiões. Ibis calvo. O ibis calvo é uma ave rara e inconfundível, nativa das regiões montanhosas e pradarias do sul da África, de plumagem escura com reflexos metálicos azulados e o topo da cabeça completamente nu e avermelhado. Ele se diferencia facilmente de outras espécies de aves, e esse seu aspecto peculiar é resultado de uma adaptação natural, tendo em vista que essa ausência de penas na cabeça facilita a higiene ao se alimentar de pequenos animais, insetos e carcaças, evitando que restos de alimento fiquem presos nas penas, além de ser uma adaptação biológica, especialmente vantajosa para dissipar o calor, ajudando a resfriar o corpo da ave de forma mais eficiente. O ibis calvo vive em grupos e costuma nidificar em paredões rochosos, construindo ninhos simples com galhos e capins secos. E, infelizmente, a destruição de seu habitat natural e o uso de pesticidas reduziram drasticamente a sua população ao longo dos anos, o que faz com que, atualmente, a espécie seja considerada vulnerável à extinção. Perdiz de crista. Bom, e se o ibis calvo, como acabamos de ver, é uma ave conhecida por não ter nenhuma pena na cabeça, a perdiz de crista, que é a ave sobre a qual vamos falar agora, com certeza compensa isso com muito estilo. Isso porque essa pequena ave nativa das florestas tropicais do sudeste asiático, que possui plumagem predominantemente preta, se destaca por exibir uma exuberante crista vermelha no topo da cabeça, especialmente chamativa nos machos, que contrasta fortemente com uma parte de seu rosto, que é igualmente vermelho, enquanto que as fêmeas, por outro lado, não possuem crista e apresentam boa parte de sua plumagem em tons de verde-oliva, ideal para se camuflar entre a vegetação densa. A perdiz de crista é uma ave que costuma viver no chão da floresta, onde passa boa parte do tempo ciscando entre folhas e galhos em busca de sementes, frutos caídos e pequenos invertebrados. E apesar de ser bastante tímida, principalmente no que se refere a contato com seres humanos, é considerada uma ave social, já que costuma viver em pequenos grupos e emitir sons curtos e suaves para se comunicar. Casuar. Os casuares são aves grandes e não voadoras, encontrados nas florestas tropicais da Austrália, Nova Guiné e ilhas próximas, e que são conhecidos tanto por sua imponência quanto por suas características marcantes, como por exemplo pelo estranho e assustador som que podem emitir. Atualmente existem 3 espécies de casuares em nosso mundo, que são o casuar do sul, o casuar do norte e o casuar anão. Cada uma dessas espécies com características e aspectos que as tornam únicas, mas que compartilham entre si uma plumagem negra, com um toque fascinante de cor azul vibrante em suas cabeças e pescoços, que os torna ainda mais impressionantes. Essa tonalidade azul, combinada com detalhes em vermelho e laranja em suas carúnculas, confere aos casuares um visual exótico e cativante, o que, junto de seu grande tamanho, os torna facilmente reconhecíveis em qualquer lugar onde se encontrem. Galeirão comum. O galeirão comum é uma ave aquática de aparência discreta, mas cheia de peculiaridades, presente em lagos, lagoas e pântanos de boa parte da Europa, Ásia e norte da África. Essa espécie é facilmente identificável pela sua plumagem totalmente negra, que contrasta com o seu bico branco. Mas na realidade o que realmente chama a atenção nessa diferenciada ave são as suas patas grandes, esverdeadas e com dedos longos e lobulados, bastante diferentes das patas da maioria das outras aves, que costumamos ver frequentemente por aí. Essa adaptação curiosa permite que a ave caminhe sobre plantas flutuantes e nade com precisão, equilibrando força e leveza de um jeito que poucos animais conseguem. E apesar de parecer tranquilo, o galeirão comum é uma ave territorial e extremamente agressiva durante o período de reprodução, defendendo com coragem sua área contra qualquer intruso que ouse chegar muito perto de seu ninho ou de seus filhotes. Cacatua rosa. Entre as muitas espécies de cacatuas australianas, nenhuma combina tanta elegância e personalidade quanto a cacatua rosa, com plumagem branca e rosada e uma impressionante crista tricolor, vermelha, amarela e branca. Essa ave parece ter sido criada justamente para chamar atenção. Porém, apesar da aparência delicada, a cacatua rosa é uma ave temperamental e extremamente vocal, emitindo gritos altos e roucos que ecoam por longas distâncias. Ah, e é claro que em alguns casos elas também podem acabar se assustando com algo.
Essa diferenciada ave vive em regiões áridas e semiáridas do interior da Austrália, onde passa boa parte do dia em busca de alimento como sementes, raízes e pequenos frutos, e forma pares monogâmicos duradouros que, durante a época de reprodução, costumam ocupar cavidades de árvores altas para nidificar, além de também defenderem seu território com vigor. Fazão prateado. Encontrado nas florestas tropicais e subtropicais do Sudeste Asiático, especialmente na China, Tailândia, Vietnã e Laos. O fazão prateado é uma das aves mais elegantes e vistosas da família dos fazões. Os machos são facilmente reconhecidos pela sua plumagem branca com desenhos finos em preto, rosto vermelho intenso e por possuírem uma longa cauda ondulante que pode ultrapassar o comprimento do próprio corpo, enquanto que as fêmeas apresentam tons mais discretos de marrom e cinza, garantindo melhor camuflagem entre a vegetação. Símbolo de elegância e prosperidade em várias culturas asiáticas, o fazão prateado é uma representação viva de harmonia e beleza natural, e durante a época de acasalamento, o macho realiza exibições complexas, que incluem abrir as asas, movimentar a cauda e desfilar em círculos ao redor da fêmea, tudo isso para tentar chamar sua atenção. Condor dos Andes. Com plumagem predominantemente preta e um característico colar de penas no pescoço, o condor dos Andes é uma das maiores aves voadoras do mundo e um verdadeiro símbolo da América do Sul. Encontrado nas cadeias montanhosas dos Andes, do norte da Colômbia até a Patagônia, ele é reconhecido por sua envergadura impressionante, além de se destacar também pelo porte majestoso que possui e pela cabeça nua, que é uma adaptação que o ajuda a manter a higiene ao se alimentar de carcaças. No entanto, apesar do tamanho impressionante que possui, o condor dos Andes raramente bate as asas e prefere aproveitar as correntes de ar ascendente das montanhas para planar por horas e economizar energia enquanto patrulha o território em busca de carcaças. Galo da Serra Andino. O galo da Serra Andino é uma das aves mais icônicas e famosas da América do Sul, conhecido por seu visual exuberante e comportamento de cortejo único. Habitante das florestas úmidas dos Andes, especialmente no Peru, na Colômbia e na Bolívia, o macho apresenta plumagem alaranjada intensa e uma crista semicircular, que cobre quase toda a cabeça, dando-lhe uma aparência inconfundível. Durante a época do acasalamento, vários machos se reúnem em pequenas clareiras chamadas leques, exibindo movimentos coreografados, batidas de asas e sons secos semelhantes a estalos, para competir pela atenção das fêmeas que possuem coloração marrom e discreta, e observam tudo atentamente antes de escolherem o parceiro que acharem mais impressionante. Além de sua beleza única, o galo da Serra Andino também possui importância cultural e ecológica, tendo em vista que é considerado a ave nacional do Peru, e pelo fato de se alimentar principalmente de frutos. Ele também atua como um importante dispersor de sementes nas florestas andinas, contribuindo para a regeneração da vegetação. Ibis gigante. Encontrado apenas em algumas regiões remotas do Camboja, Laos e Vietnã, o ibis gigante é uma das aves mais raras e ameaçadas do planeta e, como o próprio nome indica, é o maior representante da família dos ibis, podendo ultrapassar 1 metro de altura e pesar mais de 4 quilos. Ele vive em planícies florestadas próximas a rios e áreas alagadas, onde se alimenta de insetos, anfíbios, pequenos crustáceos e até cobras, com a sua plumagem cinzenta, pescoço longo e bico robusto e levemente curvado, lhe conferindo uma aparência solene e imponente que o torna facilmente identificável em qualquer lugar onde se encontre. No entanto, infelizmente, o desmatamento, a caça e a destruição dos pântanos reduziram drasticamente suas populações, restando apenas algumas dezenas de indivíduos em estado selvagem, o que faz com que, atualmente, o ibis gigante seja considerado um dos símbolos mais críticos da conservação na Ásia e uma das aves mais ameaçadas de extinção do mundo. Cucaburra grande. Nativa da Austrália e podendo ser encontrada em florestas abertas, áreas urbanas e até mesmo jardins residenciais, a cucaburra grande é uma ave que pertence à família dos martins pescadores, embora não tenha uma relação forte com a água como outros membros do grupo. Essa ave vive em pares ou pequenos grupos familiares e é territorial por natureza, costumando se posicionar em locais elevados, como galhos expostos ou postes, de onde observa o ambiente em silêncio antes de descer rapidamente para capturar suas presas, e possui um corpo compacto com penas em tons de marrom e branco e um bico grosso e achatado, adaptado para capturar pequenos animais no solo, como insetos, roedores, lagartos e até cobras. No entanto, o maior diferencial da cucaburra grande não se encontra na sua aparência, mas sim na sua vocalização, que pode ser definida como semelhante a uma risada, e realmente é um som bem estranho, principalmente quando consideramos o fato de que ele está vindo de uma pequena ave.
Essa diferenciada vocalização que lembra uma gargalhada alta e acelerada começa com um tom grave e vai se tornando mais aguda, quase como uma risada descontrolada, e em muitas vezes esse som se espalha em coro quando vários indivíduos vocalizam juntos, criando um som simplesmente inconfundível e que pode ser ouvido a longas distâncias, servindo como marcação de território e sinal de alerta para o grupo. Pomba spinifex. Conhecida popularmente como pomba spinifex, essa pequena e curiosa ave australiana de comportamento calmo possui uma aparência única com corpo compacto, uma longa crista pontiaguda que se ergue como uma lança sobre a cabeça e plumagem em tons de marrom avermelhado, que permite que ela se misture perfeitamente com a paisagem seca e pedregosa do deserto. Essa diferenciada ave costuma viver em pares ou pequenos grupos, e uma curiosidade interessante é que apesar de habitar ambientes extremamente quentes, a pomba spinifex sobrevive com pouca água, obtendo a maior parte da umidade dos alimentos que consome, como sementes e pequenos insetos, e por isso geralmente só costuma se aproximar de fontes de água ao amanhecer e ao entardecer. Garça preta. Bom, e se você achou interessante a estratégia do abutre do Egito para conseguir alimento, provavelmente irá se surpreender ainda mais com a ave que vamos mostrar agora. Encontrada em áreas úmidas e margens de rios do sul do Saara até Madagascar, essa é a garça preta, uma espécie de aparência elegante e comportamento singular que se destaca pela sua plumagem escura e pelo modo peculiar com que caça. Isso porque quando está à procura de alimento, a garça preta abre suas asas sobre a cabeça, formando uma espécie de guarda-chuva com o corpo, criando uma sombra circular sobre a água que reduz o reflexo do sol na superfície e atrai peixes e pequenos crustáceos para debaixo da sombra, onde ela os captura com rapidez e precisão. Pato de rabo alçado. Temos que admitir que até aqui já falamos de aves realmente bem estranhas e incomuns, desde aves com tamanhos enormes até aves com bicos de formatos bastante diferenciados. E por falar em bicos, agora chegou a hora de falarmos de outra ave que possui um bico bastante peculiar, mas que nesse caso aqui não se destaca pelo seu formato, e sim pela sua cor. Estamos falando do pato de rabo alçado, uma ave aquática intrigante que habita lagos e lagoas em regiões do sul da Europa, norte da África e Ásia Central, preferindo áreas com vegetação densa e águas profundas, e que chama a atenção não apenas pelo seu comportamento, mas também pela sua aparência única. Uma das características mais marcantes do pato de rabo alçado é sua cauda, que ele frequentemente mantém erguida, inclusive enquanto nada ou repousa. Mas além disso, outra característica marcante do pato de rabo alçado é referente ao seu bico curto e largo, que adquire uma coloração azul celeste nos machos durante a época de reprodução, contrastando com sua plumagem branca na cabeça e predominantemente marrom no resto do corpo, enquanto que as fêmeas apresentam colorações mais discretas, com tons acinzentados e marrons, além de uma listra escura distinta no rosto. Bandeirinha. Conhecido popularmente como bandeirinha, esse pequeno beija-flor de aparência singular é encontrado nas florestas tropicais da América do Sul, especialmente na região amazônica, onde passa o dia alimentando-se de néctar e pequenos insetos capturados em pleno ar. Possui um dos visuais mais incomuns e fantásticos, não apenas entre os beija-flores, mas também entre todas as espécies de aves existentes em nosso mundo. Isso porque essa pequena espécie chama a atenção pelo formato incomum de sua cauda, que nos machos se alonga e termina em 2 discos arredondados, semelhantes a pequenas raquetes, usados tanto para exibição quanto para equilíbrio durante o voo, enquanto que as fêmeas têm uma aparência mais simples e não possuem essas extensões na cauda. Coruja-diabo. Com plumagem escura e olhos penetrantes, esta diferenciada espécie, conhecida popularmente como coruja-diabo, pode ser encontrada desde o México até o norte da Argentina e ocupa ambientes variados, como florestas abertas, cerrados, bordas de matas e até áreas semiáridas, sempre preferindo locais com árvores espaçadas e disponibilidade de presas. Durante o dia, ela permanece imóvel, em galhos baixos, confiando inteiramente na sua plumagem escura e rajada para se misturar ao ambiente e se tornar quase invisível. Porém, ao anoitecer, a coruja-diabo desperta e inicia suas atividades de caça, e é justamente nesse período que a sua aparência se torna ainda mais sombria e incomum. Isso porque, dependendo do ângulo em que a luz incide sobre o rosto dessa ave, os seus olhos podem acabar refletindo um vermelho intenso e gerando essa aparência aterrorizante que certamente deve amedrontar qualquer um que encontre com algum desses animais durante a noite por aí. Fazão de Boer.
E para finalizar, vamos falar sobre o fazão de Bulwer, outra ave bem incomum, e que nesse caso aqui, realmente não há como negar que possui uma aparência realmente estranha e bizarra, parecendo até mesmo com um alienígena vindo de outro planeta, habitante das florestas úmidas de Bornéu. O fazão de Bulwer é uma das aves mais exóticas e enigmáticas do Sudeste Asiático, e durante boa parte do ano, o macho apresenta um visual relativamente discreto, mas tudo muda na época de reprodução, quando a pele azul intensa que cobre a cabeça se prolonga em longos apêndices carnosos pendentes que se movimentam conforme ele se agita. Essas estruturas únicas no mundo das aves fazem parte de um ritual de exibição, no qual o macho ergue a cauda, infla o peito e caminha em círculos diante da fêmea, balançando essas suas longas extensões carnosas, azul claras, em um espetáculo hipnótico. E pelo fato de surgirem apenas na época de acasalamento, fora dessa época o aspecto do fazão de Bulwer volta ao normal, parecendo assim uma ave completamente diferente. Mas e pra você? Qual foi a ave mais surpreendente e fantástica dessa lista? Deixa aí nos comentários qual delas foi a que mais te impressionou. E se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que trazemos por aqui. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e até a próxima!